18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Eu, você e ela, Karime Leão. Olá, Carlão. Boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 6 e 1. Mix. Olha só, participe conosco, querido ouvinte, pelo nosso WhatsApp, é 994887592, não é isso, Karime? Exatamente, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Você concorda, você discorda, você pensa uma terceira coisa, manda seu áudio pra gente. Vale também a sua opinião para você que está nos assistindo ao vivo pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto. Escuta, não esquece de acompanhar, de seguir a gente nas redes sociais, do @18horasnews. Então tá, 994887592. 18 horas. Direto pro trânsito, hein, Karime Leão? Bora lá. Bora lá. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles e o movimento da volta pra casa. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7 Mix FM Manaus, aqui no programa 18 horas. Nesse momento, a Avenida Humberto Calderaro, a antiga Paraíba, né, passando quase todo o trecho, hoje tá com boa fluidez, inclusive, né, que nesse horário de pico, aqui 18 horas e 2 minutos, poderia estar pior, mas nesse momento tá com boa fluidez em toda a extensão aqui, passando já do Manauara Shopping em diante, tá com boa fluidez, que é onde a gente segue nesse momento aqui na Avenida Humberto Calderaro, que também, né, é chamada aí de antiga Paraíba aqui nesse momento. Até mesmo aqui na passagem de nível da V8 ali, da Avenida Efigênio Salles, o trânsito que fica complicado às vezes, hoje também tá com boa fluidez. Daqui a pouco a gente traz mais informações do trânsito aqui pela capital amazonense. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco, então, a gente volta a te chamar. 6 e 3. 18 horas. Agora vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Garantido é o grande campeão do Festival Folclórico de Parintins 2025. Operação da polícia desarticula grupo criminoso acusado de humilhar meninas e mulheres com violência psicológica, física e sexual. Nível do Rio Negro ultrapassa a cota e inundação severa nesta segunda-feira atingiu 29 metros e 2 centímetros. Detran de Parintins é investigado pelo Ministério Público do Amazonas. 6 e 3, você no melhor mix do Brasil, segunda-feira em 30 de junho de 2025, fechando praticamente aí o mês de junho. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, esses e outros assuntos, aqui no melhor mix do Brasil, do ar para você. Mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Tá aí, tá. Maravilhoso, Karime Carlão. Leão tá realizada, né, Karime? Um Sem vermelho dúvida. não foi, mas o outro deu show, né, Karime Leão? Sem dúvida, mas meu amor, o Flamengo dá sempre show. O Flamengo, showzinho, né? Showzaço, meu amor. Showzaço. Eu sempre falo, deve ser muito triste não ser Deve flamenguista. ser, sim, mas deve vamos ser. falar do garantido. O Garantido é que está hoje, né, super feliz, a galera do Garantido tá realmente vibrando, cheio de emoção. Garantido é o grande campeão do Festival Folclórico de Parintins. O vermelho veio com o tema Boi do Povo, Boi do Povão, e conquistou aí o 33º título da sua história. E foram 3 noites que encantaram o público dentro e fora da arena, né, Carlão? Um Sim, espetáculo foi que só Parintins pode apresentar. Muito O Caprichoso defendeu o tema É Tempo de Retomada e abordou a resistência dos povos à floresta e a ancestralidade amazônica. O Boi Azul buscava o tricampeonato inédito. Olha
só, Garantido apresentou esse ano com o subtema Somos os Povos da Floresta, Terra Brasileira e Boi do Brasil, exaltando a origem popular do boi, a diversidade cultural da Amazônia e a resistência do povo. E Karime Leão, o caprichoso, estava buscando o tetracampeonato. Bichinho, mas continua com... Ele continua com 26 vitórias contra 33, tá longe ainda. Só o tetra. Mas vamos lá, 26 e 33 tem uma diferença, né, Carlão? Vamos lá. Como todos os anos, a disputa foi assim, né, gente? Sim. Acirrada, azul contra o vermelho, aquela confusão, aquela disputa acirrada. Mas pessoal levantando e indo embora. Pronto, mas o resultado é que oferece para todos um grande espetáculo. E a disputa realmente foi acirrada. Esse ano, a diferença de pontos foi um pouco maior do que ano passado, 1,3, né, Carlão? Sim. A conquista encerra aí um jejum de 6 anos garantido, que não vencia desde 2019. Vamos chamar agora a nossa especialista em Festival de Parintins, Nathalie Moraes, que acompanhou os dias de festival, assim como a contagem dos pontos, né? Hoje de tarde. Nathalie, boa noite. Conta pra gente os detalhes desse ano, tudo bem? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Confesso que foi um resultado realmente surpreendente para todos os torcedores, sejam eles encarnados ou não. Afinal de contas, muita gente ali fazendo aquelas apostas nas redes sociais, muita gente apostava no máximo em 2-1, no caso ali para o Garantido. O Caprichoso brilhou na primeira noite de festival, na segunda noite o Garantido realmente teve seu momento de apoteose, onde os torcedores realmente manifestaram o sentimento de como é bom ser torcedor encarnado. Eles sentiram que o Garantido realmente estava de volta e entregou tudo ali naquela apresentação. E na última noite, no domingo, eu acho que deu ali um empate, mas os jurados não entenderam dessa forma, e a apuração realizada nessa segunda-feira mostrou que o Garantido venceu aí as 3 noites do Festival Folclórico de Parintins, com tradição, renovação, mostrando ali que realmente eles podem caminhar juntos, né? O Garantido fechou a disputa na noite desse domingo e eles já saíram ali com aquele grito entalado na garganta. Afinal de contas, eles estavam, os torcedores encarnados, né? Mais de 5 anos de jejum. Então aí você imagina o quanto que eles esperavam aí por esse grito de vitória. Realmente, Carlão. E aí na arena, o espetáculo apresentado nessas 3 noites, a gente pode destacar que foi um espetáculo de ancestralidade e inovação, trazendo um tema mais a cara do Garantido impossível. O boi do povo, o boi do povão. Depois de muitos anos, o boi Garantido também conseguiu emplacar toadas que estavam ali na ponta da língua da galera. Foi bonita a participação da galera, um espetáculo à parte sempre, né? Tanto de um quanto do outro. Eu acho que o item 19 não tem como não ser 10, né? Aquela galera... Aquela galera ali, sempre, independente, seja... As duas são sempre 10. Seja do boi Garantido ou seja do boi Caprichoso, é indiscutível o amor daquelas pessoas pelo boi, né? E aí, desde a primeira noite que trouxeram ali Tapiraiauara pra dentro da arena do Bombódromo, foi realmente um show de imagens, um show de cores pra quem pôde acompanhar dentro e fora da arena. A cada noite, o boi da Baixa mostrou ali porque ele é um boi amado, e esse amor a gente percebe muitas vezes que ele passa, Karime e Carlão, de geração para geração, né? Muita gente fala até que o Garantido seria um patrimônio do Brasil, e eles tentaram mostrar isso ali durante os 3 dias de apresentação. Mas vale a gente destacar, né, Karime, que nem tudo foram flores durante a apuração na tarde desta segunda-feira. Bastante chateado com os resultados apresentados durante a apuração, o presidente do Boi Caprichoso, Rossi Amoedo, acabou abandonando ali a sala de apuração nesta segunda-feira durante a contagem das notas. Ele disse que durante a segunda noite os dirigentes do Boi Caprichoso, né, já tinham reclamado da posição de alguns dos jurados, e aí ele questionou a avaliação de um dos jurados, que acabou tirando 2 décimos do levantador de toadas, Patrick Araújo. Agora vale a gente reforçar, Carlão, que na primeira noite os torcedores encarnados
foram até as redes sociais para pedir a saída do Davi Assayag, porque ele estava esquecendo letra de toada, né? E aí os torcedores encarnados foram lá, reclamaram, e aí tinha até aquela especulação, Davi entra ou não entra na arena na segunda noite, né? Tiveram várias especulações, mas ele entrou na arena e o Garantido conquistou o seu 33º título. Isso é inquestionável. O Boi do Povo, o Boi do Povão, é o verdadeiro campeão do festival de 2025. A gente vai ouvir agora a fala do Fred Góes, o presidente do Boi Garantido, logo ali nos momentos após esse resultado. Vamos conferir o que disse o presidente do Boi Garantido. A gente precisa ter tranquilidade em tudo na vida. Ano passado, nesse mesmo momento, um momento parecido, nós perdemos o festival e nos portamos como qualquer pessoa que entra em disputa. Eu acho que esse é o princípio básico de quem entra em qualquer disputa, em qualquer embate. Acho que o nosso coração está tranquilo pelo trabalho que a gente fez. Nós não costumamos tripudiar sobre o resultado de festival. Nós ganhamos, a galera vai comemorar. 18 horas. Vitória merecida, né? A gente ouviu aí a fala do Fred Góes, presidente do Boi Bumbá Garantido, mas o presidente do Boi contrário, né? O presidente do Boi Caprichoso disse que vai recorrer aí desse resultado, mas a gente sabe, né, Karime? O resultado já tá aí. O que podia ser feito, tinha que ser feito nos 3 dias durante o festival. Não conseguiu impugnar o jurado, não vai ser agora que vai conseguir reverter essas notas. Na sexta-feira, o Garantido também entrou na justiça contra 3 jurados do Caprichoso, com prints e tudo, que uma das juradas, 2 jurados, inclusive, todo torcedor do Caprichoso. Inclusive, essa jurada, Carlão, que deu aí esse 9,8 para o Patrick Araújo, ela foi nas redes sociais e disse que faria isso. Que ela torcia pro Boi Garantido. Mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. Não, mas assim, sempre tem, né? Sim, e teve essa rivalidade. Eu falava o seguinte, a gente não sabe o que sai da cabeça do juiz, ele falava bem assim. Jurado é assim, gente, lembra muito... terra que ninguém anda, né? Exato, lembra muito das apurações também de escola de samba, exato, gente. É sempre assim. Você não entende o porquê que aquele jurado deu 9,99. Enfim. Mas para eu encerrar, quero dizer aos torcedores encarnados que vivem e residem em Manaus, nesse sábado tem festa da vitória do Boi Bumbá Garantido lá no Sambódromo, que promete aí lotação máxima para comemorar aí o 33º título do Boi do Povo, Boi do Povão. Parabéns aos meus colegas encarnados. Parabéns, ano que vem Garantido. tem mais, gente, espetáculo. O importante é que acho que foi a primeira cobertura, foi a primeira edição do festival que teve a cobertura das empresas de comunicação, das maiores empresas de comunicação no país. Todas elas fizeram cobertura, se credenciaram. Ou seja... Teve matéria em vários sites, em vários jornais. Nacionais. A gente estava até comentando durante o Mundial de Clubes, se falava do nosso festival, gente. Isso foi sensacional. Maravilhoso, único. Só legal. mostra o peso, a força do Festival de Parintins. E que está crescendo a cada ano, né? Impressionante. E que no ano que vem... Tá em ascensão total. Pronto, mesmo. E que ano que vem a gente espera um espetáculo ainda melhor, ainda maior, e sabe Deus se a ilha vai comportar tanto turista. Vale reforçar, né, que o ministro prometeu aí a ampliação do bombódromo, né? Criado em 1988 pelo saudoso Amazonino Mendes, e agora é visionário, né? Vai ter aí essa ampliação. Agora, visionário, né? Porque na década de 1980, o então governador Amazonino Mendes percebeu o poder do folclore local, o poder dessa festa de Parintins, e inaugurou lá e começou lá o que nós estamos agora colhendo esses frutos. Gente, imagina o consolidado do número de turistas, de economia local, o tamanho dessa festa hoje em dia. Então, realmente tem que ser muito visionário, porque na época ele foi taxado como um louco, né? Sonhador demais, né? Repercutiu muito, Karine. E também a Fafá de Belém, ela estava falando, inclusive, com o Fábio Pochá, e ela disse que ela foi muito grata
pelo Amazonino Mendes, porque ela chegou aí, isso daí é um detalhe de bastidores que ela revelou, ela chegou aí lá na porta do camarote do governador Amazonino Mendes, à época, e aí ela disse, olha, eu preciso de ajuda para poder lançar essa música, e aí Amazonino, minha filha, pode ficar tranquila que acabando a festa em Parintins, acabando a festa em Parintins, vai ter festa aqui em Manaus, e aí você pode arrebentar, e a música virou a sensação. O Amazonino, ele tinha realmente uma ligação com a cultura, ele se preocupava realmente com a cultura e ele sabia o valor que tem os artistas e a cultura de um modo geral. Zezinho Correia também sempre elogiou a Amazonino Mendes. Teve várias pessoas. O próprio Arlindo, o próprio Davi, o próprio a Eliana Prints, que é uma cantora local também, teve esse apoio. São várias pessoas realmente. E o Armando também segue a mesma linha, inclusive, falando nisso, né? Em questão de cultura. Ele está falando do Armando Mendes, o diretor da Rádio Mix, aqui o nosso diretor. Agora, sem dúvida, é um estadista visionário, porque ele transforma esse apoio em o quê? Em dividendos, em dinheiro, em lucros. Favorecendo o Estado. Exatamente, em desenvolvimento do Estado do Amazonas, sem dúvida alguma. Nathalie Moraes, valeu, então Nathalie. É festa depois de festa. Valeu, festa garantido. Depois de festa. Valeu, contrário. Dessa vez vocês levaram. Ô, bichinho, ele não se conforma, é muita mágoa nesse coração. Melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, a bandeira tarifária da energia elétrica vai permanecer vermelha, patamar 1 nas contas de luz para o mês de julho até a bandeira. E isso significa uma cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a decisão de manter a bandeira vermelha por causa do cenário hidrológico negativo do país, que é resultado de fatores como chuva e clima. 6 e 16. 18 horas. Olha só, em operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga aqui no Amazonas imigrantes de um grupo criminoso acusado de estupro e tortura de mulheres e divulgar as imagens dos crimes pela internet. Aliás, isso daí repercutiu feio nas redes sociais, hein, Karine? Crime terrível, Carlão. As imagens dos vídeos são consideradas muito fortes pela própria polícia, gente, acostumada a ver coisas horrendas. Além de racista, são vídeos com conteúdo misógino, ou seja, de ódio contra mulheres. O grupo, nesse grupo, eles também exigiam sacrifício dos animais das vítimas. Segundo a polícia, o grupo visava humilhar meninas e mulheres através de violência psicológica, violência física e violência sexual. Tudo virtualmente, porque o objetivo era que elas sofressem muito. Olha que história, hein? Não, muito, muito absurda essa história. O repórter André Meirelles está acompanhando essa investigação e traz pra gente agora mais detalhes, as atualizações. Boa noite, André. Então, a operação aconteceu em 8 estados, incluindo o Amazonas e o Distrito Federal, não é isso? Exatamente, Karine, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Uma operação de grande porte foi deflagrada nesta manhã em 21 municípios de 8 estados e no Distrito Federal, inclusive também aqui no Amazonas. Mais de 160 policiais entraram em ação para combater essa quadrilha, como vocês falaram aí, acusada de compartilhar imagens íntimas e humilhar meninas e mulheres na internet. A operação foi batizada de Abracil e apreendeu mais de 200 mil arquivos. Entre esses arquivos tem fotos, vídeos das vítimas em situações bastante constrangedoras. Os criminosos usavam imagens para chantagear as vítimas e exigir cumprimento de desafios em redes sociais para que elas não tivessem essas imagens expostas. Quem explica melhor pra gente é a delegada Fernanda Fernandes, que é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro e falou durante uma coletiva de imprensa. Esse autor simulava um envolvimento amoroso, seduziu essa vítima e a partir dali ela mandou, a primeira foto, vídeo íntimo e a partir dali ela começou a ser coagida, ameaçada. Foram exigidos vários desafios dessas vítimas, dessa vítima em especial, e essa vítima começou a recusar, mesmo tendo cumprido parte dos desafios. Eles criaram um outro grupo, aí sim para divulgar dados pessoais, o doxing, a prática do doxing, dados pessoais da vítima, da mãe da vítima, inclusive salário, profissão, enfim, tudo. E a partir dali também os vídeos íntimos dessa vítima.
E também foi exatamente a partir da identificação do primeiro membro do grupo que a polícia conseguiu chegar aos outros integrantes e a rede toda. Até agora, pelo menos 10 vítimas já foram identificadas, mas esse número pode ser maior. A delegada Gabriela Von, que é diretora do Departamento Geral ali da Polícia em Proteção à Mulher, também no Rio de Janeiro, falou a respeito da situação do crime. Um grupo criminoso misógino que visava humilhar meninas e mulheres através de violência psicológica, violência física e violência sexual. Tudo virtualmente. Eles se aproximavam dessas meninas e dessas mulheres através de aplicativos de namoro, ganhavam a confiança delas. A delegada ela também reforça a importância dos pais acompanharem que os filhos estão acessando na internet. Então, esse controle pode evitar que adolescentes virem alvo de gente mal intencionada, de criminosos e que não sejam vítimas desses crimes aí ao acompanhar os seus filhos. Quem fala isso é a delegada Gabriela Von. O perigo ele pode estar no celular. Então a gente quer alertar toda a sociedade, principalmente aos pais de crianças e adolescentes, para que eles monitorem as redes sociais. E a Polícia Civil segue investigando o caso para identificar mais criminosos envolvidos nessa quadrilha e outras possíveis vítimas em todo o país. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 18 horas. Olha só, mais uma vez a BR-319 vai ficar com o tráfego comprometido. A travessia sobre o rio Curuçá, na altura do quilômetro 23, no município de Careiro da Várzea, está interditada. Carlão, e a previsão é que a passagem fique fechada por 2 dias. O bloqueio é para montar as peças da nova ponte, que vai substituir aquela que desabou em 2022. Mas para isso vão ter que se retirar aí as balsas que sustentam a ponte improvisada, a mesma que está garantindo o trânsito dos veículos até agora. Olha só, a travessia ainda pode ser feita mais longe dali. É preciso desviar pela cidade de Manaquiri. Só que tem um detalhe aí nessa operação toda. E essa opção é totalmente na contramão da BR-319. O motorista terá que seguir até a vila de Bela Vista, em Manacapuru, e atravessar a ponte Rio Negro, ou seja, mais distância ainda e, é claro, perdendo mais tempo na estrada. 6h22. 18 horas. Legal, você está em 100,7, o programa 18 horas no ar para você até às 7 da noite, com os destaques de hoje, os destaques desta segunda-feira. E siga a gente nas redes sociais, @18 horas news. 18 horas. Política. Vamos lá, o assunto é política agora com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Então, a gente está chegando perto do recesso parlamentar que vai do dia 18 a 31 de julho. Os deputados estaduais aqui do Amazonas já somam, gente, 339 faltas. É isso aí, 339 faltas, segundo a própria Assembleia Legislativa. Nathalie, com certeza essas faltas trazem impacto na produtividade da casa, não é isso? Menina, é por isso que o Estado está do jeito que está, né? Imagina a gente acumular 339 faltas. Tchau. Exatamente. Mais uma vez, boa noite para você, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. A gente está falando de 330 faltas, né? Tipo, se a gente contabilizar ali, fazer um somatório de faltas entre os parlamentares. E é claro que isso tudo reflete no nosso dia a dia. A falta de um parlamentar, o deputado estadual, ele é o nosso fiscal. É o fiscal que deveria cobrar do governador Wilson Lima, cadê a medicação que não está sendo fornecida na central de medicamentos? É o deputado estadual que deveria fiscalizar a precariedade do hospital da criança da Zona Sul, aqui da nossa capital. Na semana passada eu estive lá, Karime, é de cortar o coração a precariedade que se encontra aquela unidade. E esse aí é um trabalho que poderia estar sendo feito pelos nossos parlamentares aqui do Amazonas. Só pra gente ter uma ideia, a campeã de faltas é a doutora Maiara Pinheiro. De 56 sessões, ela faltou 47. Caramba.
tá trabalhando muito, né? Mas nesse caso ela esteve aí por um período de licença maternidade, então a gente ela tem aí boa parte dessas faltas justificadas. Agora, quem não tem bebê e some do mesmo jeito, isso daí pra mim é injustificável, né? E aí, como é o caso do líder do governo, Cabo Maciel, com 32 faltas. Em seguida, vem aí Daniel Almeida com 23 faltas, Dr. Gomes com 19, Alessandra Campelo com 18, Joana Dark e Mayra Dias, cada uma com 15 faltas. Detalhe, né? Essas ausências, como eu disse anteriormente, são nas sessões plenárias, onde o que deveria estar sendo debatido, né? Quais são os projetos do governo do Amazonas que estão sendo discutidos? Eles estão aprovando projetos ou não? Isso tudo mexe com o nosso dinheiro, mexe com a nossa vida, mexe com o nosso dia a dia. É coisa séria. E claro, vale a gente reforçar que independentemente deles comparecerem às sessões plenárias ou não, o salário deles está na conta. Né? Não é como um CLT como não que você falta, se você não justifica a sua falta, vai ser descontado ali, né? No seu dia a dia. E a gente sabe, político não aparece para trabalhar, não bate ponto, existe muitas mordomias, por isso o que não falta é gente querendo aí uma vaguinha como essa, né, Carlão? Sem dúvida. Olha só, Ken, no domingo a gente viu aí o Bolsonaro na Paulista e ele estava ao lado do Silas Malafaia, se defendendo aí das acusações e pedindo apoio para eleger 50% do Congresso, é o que ele quer. Mas foi curioso, Ken, porque a maioria dos parlamentares da direita do Amazonas decidiu não ir. Essa ausência pode ser o quê? Um sinal de distanciamento? Eles estavam em Parintins ou isso tem alguma coisa relacionada com a força política de Bolsonaro aqui no estado que tá, não sei. Então, Carlão, sem dúvidas o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma força muito grande, tanto é que na Paulista demonstrou isso, mostrando não apenas para os seus aliados dos demais estados brasileiros, como também para as pessoas que são contrárias às opiniões de Bolsonaro. Bolsonaro, mesmo inelegível, ele tem carregado uma grande massa e também tem se mostrado como um articulador político, que é aquela pessoa que acaba com ali a sua bênção ali, acaba elegendo algumas delas, e isso tem dado muito resultado. Então, é um pouco da estratégia que Bolsonaro tem, é ter 50% do Senado, e essa falta de presença dos candidatos, das pessoas daqui do PL do Amazonas, realmente chama muita atenção. Por exemplo, nessa campanha agora de domingo, essa campanha que eu falo em relação ao partido, a mobilização e tal, essas ações que têm acontecido no Brasil. O que acontece é que muitos deles não estavam lá. Por exemplo, Maria do Carmo, que é a única candidata, né? Claro que é a única candidata do PL ao governo, é a pré-candidata, então ela também não estava lá, apenas fez questão de publicar um vídeo nas redes sociais ali, dizendo o slogan Deus, Pátria e Família, mas não estava lá. Alfredo Nascimento, que é o presidente do partido aqui em Manaus, no Amazonas, não estava lá também. Apenas quem foi para lá foi o capitão Alberto Neto, que é o nosso senador. Esse aí é fiel, e é candidato à reeleição, né? Ele estava presente nessa ocasião, inclusive saiu de Parintins direto para lá. Também, né? Não tem nada a ver, assim. Com certeza. Delegado Péricles também, que também está muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, também estava por lá, só que os demais não apareceram. Por exemplo, o capitão Carpê, vereador, não estava lá o vereador Coronel Rossi, não estava por lá também. Alô, Sargento Salazar. Eles estavam em Parintins, só que assim, eu imagino que não seja o distanciamento em si, Carlão. Eu acredito que seja uma movimentação, uma estratégia para até eles ficarem mais próximos do eleitorado. Fiz questão de ir nas redes sociais do Sargento Salazar e ele divulgou um vídeo que mostra uma grande quantidade de massas indo tirar foto com ele, falando com ele. Ele foi uma verdadeira celebridade lá em Parintins, claro, né? Os vídeos dele, a galera fazendo fila no meio das ruas. Né? Várias coisas dele. O fato é que eles estão focados na prioridade que é para eles, né? Por exemplo, eles querem ter essa abrangência maior no estado do Amazonas. E Sargento Salazar, o que tudo indica, vem para deputado estadual. Então, com certeza, essa participação, estar junto com o público, participar de uma ação como essa tão grande, cultural, sem dúvidas ganha mais aí o interesse do eleitorado, até mesmo conhecer pessoalmente quem eles admiram apenas pelas redes sociais, né? E quem fez questão de se
distanciar do seu eleitorado foi a pré-candidata Maria do Carmo, né? Que a gente estava conversando nos bastidores. Ela publicou um vídeo nas redes sociais fazendo duras críticas ao Festival de Parintins. Além de não ir, né? De não estar presente em Parintins, que é um palanque político, claro, ainda falou mal de Parintins. Danada essa estratégia dela, não entendi nada. Então, dá pra ver que ela quer jogar sozinha, mas o fato é que a política não rola dessa forma. Não. Você viu que na ausência dela, olha só como é o negócio, na ausência dela, que é pré-candidata ao governo do estado do Amazonas, na ausência do prefeito Davi Almeida, na ausência do Omar Aziz, quem ganhou foi o Wilson Lima, que fez toda a articulação política dos bastidores e ele se deu muito bem. Eu vi também Eduardo Braga se dando muito bem. Ele levou o Columbre, ele levou o pessoal de Brasília, ele articulou lá, já conseguiu outras promessas. Esse ano foi o ano que o governo federal... Ele levou mais escalão. Exato, foi o ano que o governo federal mais investiu dinheiro nos 2 bois e saiu com a promessa de mais investimento para Parintins e para o estado do Amazonas. Então, Eduardo Braga também se fez muito bem, se fez presente, muito inclusive nas redes sociais. Nathalie Moraes, vamos lá. Uma situação que chama atenção, ainda falando do interior do estado do Amazonas, é lá em Japurá. Isso porque, mesmo com o município em situação de emergência por causa das inundações, a prefeitura fez um pregão de 2,6 milhões de reais para materiais gráficos. Será que essa é a necessidade? É isso, Karime, é isso. Muita gente com a casa completamente alagada, inundada, e a prefeitura vai gastar 2,6 milhões de reais com material gráfico. Eu estava apurando ali, né? Fui lá no Diário Oficial do município para procurar como é que o prefeito Vanilson Monteiro bateu ali esse pregão, e aí ele contratou adesivo, agenda, caneta personalizada. Só de adesivo é 100 mil reais, mais 16 mil reais com agendas personalizadas, 29 mil com canetas. Mas será que isso é prioridade? Nesse momento para em que até as aulas estão suspensas. Exatamente. E aí, só pra gente ter uma ideia desse total aí, no ano passado, a vencedora aí desse pregão, que é a Duarte Comunicação, já teria o histórico de ganhar contratos públicos por lá. Teria ganhado mais de 92 milhões em serviços gráficos aqui no Brasil. É muito dinheiro, sem dúvida alguma. A gente tem uma pergunta sobre IOF, Kennedy, mas é tão importante, porque está sendo debatido hoje, e o IOF, gente, é um imposto que vai pesar no bolso de todo mundo, no fim das contas, não é, o Kennedy? É um assunto importante, é um assunto que vai mexer no bolso do brasileiro, tudo vai ficar mais caro e a gente vai ficar com menos poder de compra, não é isso? É exatamente isso, Karime. Na prática, agora o que vai acontecer? O IOF, ele teve essa derrubada, né, do Congresso, e isso aí acabou revoltando o pessoal que entrou com essa ação lá no Supremo Tribunal Federal, e o que acontece é que na prática o Supremo agora ele vai ter que definir 2 pontos centrais. O primeiro, se o governo pode ou não pode alterar o IOF por decreto, e depois, se o Congresso tem direito de derrubar essa decisão, porque ambos tiveram seus papéis, e aí agora eles estão querendo dizer assim, até onde que o governo pode fazer, até onde que o Congresso pode chegar também para poder derrubar veto. E essa derrubada, ela foi um baque muito grande para o governo. Eles tinham essa previsão de aumentar o imposto, pois impostos era numa forma de levantar recursos para poder aliviar essa pressão fiscal, mas o Congresso reagiu e mandou o recado que não vai tolerar aumento de imposto por decreto, e sem o IOF mais alto, o governo ele perde essa fonte de arrecadação. E o que acontece é que tem que cortar gastos. Se não cortar gastos, a gente vai quebrar. Eu acho que a gente já está quebrado, eles estão querendo... Eles contaram com o ovo na galinha, porque eles incharam a máquina, aumentaram a dívida, e agora estavam contando com esse IOF para pagar, bom, enfim, o estrago, mas não está dando certo, mas com certeza eles vão arrumar um outro jeito. Isso daí, vamos lá, portanto, bom... E aí quando fala de cortar gastos, eu vi inclusive um comentário sobre isso, que o cara fala que vai ter que cortar gastos de auxílio que ajuda o povo. Eles não falam em enxugar a máquina. É engraçado, isso parece que eles só visualizam essa questão, né, Ken? Sem que é a gente que sempre paga a conta, cara. No fim das contas é isso. Obrigada, Kennedy Paz e Nathalie Moraes. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Detran de Parintins é investigado pelo Ministério Público do Amazonas. É nosso assunto em instantes. Mix
E agora dando aquele giro no trânsito. Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André Meirelles, você também tem as informações atualizadas a respeito dos pardais, né? Dos pardais das corujinhas, aqui mais conhecido como corujinha, que vão começar a multar a partir de amanhã, não é isso, André? Boa noite. Trânsito. Muito boa noite para vocês, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Os equipamentos vão registrar infrações por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que disse que os novos radares foram instalados em vias com grande fluxo de veículos, também históricos de acidentes ou necessidades de mais segurança no trânsito. A fiscalização vai ser feita por 3 tipos de equipamentos, que são os radares fixos de velocidades, as lombadas eletrônicas, que são redutores de velocidades, e radares para avanço de sinal vermelho. E estão localizadas na Avenida Santos Dumont, no Tarumã, nos 2 sentidos, na Professor Newton Lins, em Flores, nos 2 sentidos, na Torquato Tapajós, em vários trechos, incluindo o bairro da Paz e Flores, na Coronel Teixeira, Ponta Negra, na Altaz Mirim, que aí vai pegar os bairros do Coroado e Zumbi dos Palmares, na Avenida das Torres, no bairro Nova Cidade. E as lombadas eletrônicas, elas na verdade já estão instaladas na Avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, na Rodrigo Otávio, na Vila Buriti. E os radares de avanço de sinal vermelhos estão instalados na Avenida Codajás, em Petrópolis e São Francisco, Paraíba com André Araújo em Adrianópolis, André Araújo com Humberto Calderaro, também no bairro Adrianópolis, e na Humberto Calderaro com Belo Horizonte, também no bairro Adrianópolis, né? Então, a partir de amanhã, atenção você condutor que está nos ouvindo nesse momento, a partir de amanhã, 1º de julho, em todos esses pontos, os radares que já estão instalados, já estão todos funcionando, mas até então estavam funcionando somente aí para aviso, né, e educação, para ir treinando ali, para quando ver essa placa falando da fiscalização eletrônica, não avançar aí a velocidade máxima permitida. Então, nesses locais já começam a operar, já começa a entrar em funcionamento os radares eletrônicos, ou as corujinhas, ou os pardais, como a Karime, nosso carioca aí, que é do Rio de Janeiro, falou. Volto com vocês. Valeu, André Meirelles, obrigado. Valeu, André, 6h37 em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura, e é com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, para essa noite, a previsão é de muitas nuvens, um tempo nublado, mas sem chuva. Mínima prevista de 24 graus, máxima de 32 graus durante essa segunda-feira toda, segundo informações do Clima Tempo. A previsão de chuva, as chances de chuva são de 68%. Para amanhã, terça-feira, dia 1º de julho, a previsão do tempo é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista também 24 graus e a máxima também 32 graus. As chances de chuva permanecem em 68%. Mix. Olha, nessa segunda-feira o nosso Rio Negro atingiu aqui em Manaus a cota de inundação severa, hein? Chegou aos 29 metros e 2 centímetros no porto de Manaus. Carlão, mesmo assim, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a projeção é de que a marca histórica de 30 metros e 2 centímetros não seja atingida esse ano. Olha só, a Defesa Civil Municipal está monitorando 19 bairros, mas os mais afetados agora, por enquanto, são Educandos, São Jorge e Mauazinho. Outros bairros como Puraquequara, Colônia Antônio Aleixo e Presidente Vargas podem sofrer nas próximas semanas, já que o Rio Negro não para de subir, Karime. Exato, Carlão. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo aqui com a gente, ela que está acompanhando essa medição. Então, Nathalie, quais as principais ações que estão sendo feitas para amenizar os impactos dessa cheia dos rios, Nathalie? Mais uma vez, boa noite, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil aqui da nossa capital, está nas ruas desde o mês de abril.
atuando aí durante a Operação Cheia 2025. O governo do Amazonas criou ali um comitê de enfrentamento e desde sempre se dizia que nós não passaríamos de 26 municípios em situação de emergência, mas nós chegamos a 40 e agora Manaus atingiu aí a cota de inundação, correndo o risco também da gente ter o decreto de emergência assinado aí nos próximos dias se a gente continuar aí com esse ritmo de subida. Mas vale a gente destacar, Karime, que o rio tem subido em média 1 centímetro por dia aqui na nossa capital, segundo os dados divulgados pelo Porto de Manaus, que é quem faz aí essa medição diária. Mas a projeção do Serviço Geológico do Brasil é que mesmo com essa marca alta, como o Carlão adiantou, a gente não deve bater aí a marca recorde, que é de 3,2 metros aqui na nossa capital. Muitos bairros já estão sendo afetados, sejam eles na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona Leste de Manaus, e para isso a Defesa Civil Municipal está nas ruas para criar barreiras de contenção, para criar pontes para que essas famílias possam ir e vir, sair das suas casas, né? Afinal de contas, a acessibilidade é prejudicada muitas vezes por conta da água e vale a gente reforçar, Karime, que é muito perigoso você ter contato com essa água da cheia, porque é uma água contaminada, você corre o risco aí de adquirir diversas doenças. A gente sabe que nesse período do ano as doenças virais, diarreicas ficam em alta por conta dessa situação da cheia aqui na nossa região, e é sobre isso que a gente vai ouvir agora a fala do Coronel Lima Júnior, ele que é secretário da Defesa Civil aqui em Manaus e vai falar um pouco mais do trabalho que está sendo realizado. A Defesa Civil do município de Manaus está tomando as medidas para mitigar os problemas dessas famílias que moram nessa região, que está sendo afetada pelo Rio Negro, pela enchente do Rio Negro. E aí vamos iniciar um reconhecimento também nas áreas ribeirinhas para que possa ajudar essas famílias que moram na zona rural, né? Então, dessa forma, nós estamos trabalhando, construindo pontes, principalmente no bairro de São Jorge e do Canto, e agora nós vamos adentrar também na região rural. Temos o nosso número de emergência, que é o número 199. Nossas equipes estão nas ruas, fazendo também um reconhecimento dessas áreas em loco, né? Indo realmente próximo à comunidade. Você deve fazer realmente a ligação para o número 199, nós iremos atender todos os chamados. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Ouvimos aí a fala do secretário da Defesa Civil Municipal, o Coronel Lima Júnior, mas assim, ele disse que os trabalhos têm avançado agora na região rural. Que região seria essa? Aquela área ali do Tupé, muita gente acha ali não é mais Manaus, sim, ainda é Manaus. Mas além dessa área rural, outros 19 bairros estão sendo monitorados pela Defesa Civil. Ele destacou aí o São Jorge, o São Jorge e o Educandos, mas esses não são os únicos bairros que estão sendo atendidos pela Defesa Civil. Tem ainda o Mauazinho, onde muitas casas já têm tido a água realmente, né, os seus terrenos invadidos ali pela força da água, além do Poraquequara, Colônia Antônio Aleixo e também a região de Presidente Vargas. Segundo o último boletim hidrológico divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, Karime, a gente só tem 1% de chance de atingir ali a marca de 30,2 metros. Mas eu acho que quando a gente fala de clima, né, a gente nunca pode acreditar. É previsão sempre, né? Realmente, é previsão. Não dá pra gente cravar essa situação. Mas como a gente tá falando de Manaus, eu vou finalizar aqui destacando que em todo o Amazonas, mais de 500 mil de pessoas estão sendo afetadas por conta dessa situação das cheias. Já ultrapassa a marca de 525 mil pessoas afetadas diretamente. Municípios da região metropolitana como Itacoatiara e Manacapuru estão sendo impactados diretamente. Muitos municípios já tiveram aí aulas suspensas, atendimento de saúde que realmente precisou ter um reforço a mais por conta dessa situação viral e diarreica. E é isso, Karime, a gente vai continuar acompanhando e a previsão aí das nossas autoridades é que a gente só tenha uma estabilização da cheia deste ano a partir agora do mês de julho, né? A gente está hoje 30
30 de junho, então a gente vai começar a acompanhar aí se o rio vai começar aquele repiquete, né? Que é quando começa a oscilar ali a medição, ou se vai continuar enchendo. Mas a previsão é que até a primeira quinzena de julho a gente já comece a baixar de fato. Muito obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie, 6h43. 18 horas. Olha só, a Receita Federal pagou nesta segunda-feira o maior lote de restituição do imposto de renda da história, hein? Isso inclui cerca de 6,5 milhões de contribuintes que entregaram a declaração nas primeiras semanas do prazo. Isso, Carlão. A Receita liberou hoje o segundo dos 5 lotes de restituição, que inclui também restituição residual de anos anteriores. E a soma é de 11 bilhões de reais. Olha só, hein? Escuta essa agora. Enquanto os bois Caprichoso e Garantido faziam um espetáculo na arena, nos bastidores, o Ministério Público do Amazonas abria a investigação sobre possíveis irregularidades no escritório do Detran, lá de Parintins, Karine. Carlão, as denúncias são de má gestão do Detran de Parintins, além de problemas no atendimento à população do município. A repórter Odineia Araújo está acompanhando o caso. Explica mais detalhes pra gente agora. Então, Odineia, como é que está? Em que pé está essa investigação? Boa noite. Bom, a investigação está em andamento e o Ministério Público já começou a ouvir os servidores e recolher documentos sobre as denúncias recebidas. Segundo denúncias, o único servidor credenciado pelo Detran, o Departamento Estadual de Trânsito, lá em Parintins, para a função de vistoriador, é o senhor Francisco Ferreira Glória. Ele tem apenas um curso básico de 10 horas de capacitação e tem 75 anos de idade, o que, em tese, configura a aposentadoria compulsória conforme a lei. Além disso, a inspeção técnica estaria sendo feita por estagiário sem a devida habilitação legal e o escritório não tem nenhuma estrutura mínima para a prestação do serviço, de acordo com as denúncias. A promotora de justiça, Marina Campos Maciel, com quem tentamos falar, mas não tivemos retorno, enviou ofício ao Detran Amazonas pedindo informações e documentos no prazo de 20 dias sobre a aposentadoria do servidor Francisco. Também foi pedido lotação mínima de pelo menos um vistoriador de carreira em Parintins, estrutura adequada ao escritório e a contratação de mais servidores, bem como informações sobre regime de contratação. Por fim, o inquérito quer saber se há realmente falhas na prestação dos serviços à população e problemas na gestão do escritório do Departamento Estadual de Trânsito em Parintins, sob o comando do governo do Amazonas. As denúncias falam ainda de atendimento precário e possíveis irregularidades administrativas. O Ministério Público reforça que o foco é garantir que o cidadão tenha acesso a um serviço público de qualidade e que, se for o caso, os responsáveis sejam penalizados. O Detran Amazonas informou que está colaborando com essa investigação. Volto com vocês. Legal, Odineia Araújo, agora 6h46 em Manaus. 18 horas. Olha só, hein? Nessa segunda-feira foi realizada atividades para o combate do Aedes aegypti na zona oeste de Manaus, Karine. Carlão, esse teve um levantamento que aconteceu na Lagoa da Compensa, com as equipes aí que foram lá em loco para fazer todo um estudo. O repórter André Meireles, ele tem esses detalhes e traz agora pra gente. Boa noite, André. Olha, começou nesta segunda-feira o levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, o famoso Lira-A de 2025. A largada foi ali na Lagoa da Compensa, na zona oeste aqui da capital amazonense, e vai até o dia 11 de julho. A meta é vistoriar mais de 25 mil imóveis em 63 bairros. Não é pouca gente não, são 286 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde nas ruas. Os agentes, eles vão entrar nos imóveis, identificar e eliminar o foco do mosquito. E também vai levar informações para o povo. O chefe da divisão de doenças transmitidas por vetores, o Auxilis Comap, falou do objetivo da ação. Bom, o objetivo maior do levantamento de índice é a gente identificar os bairros que estão mais vulneráveis, os bairros que têm a maior infestação de mosquito, os bairros que têm a maior distribuição dos casos de dengue, zika e chikungunya, né? Então, primeiramente, a gente precisa adentrar no imóvel para a gente realizar esse levantamento, né? E contamos aí com a ajuda da população para receber bem os agentes de endemias, porque só assim nós vamos poder mensurar de verdade como está a situação de Manaus nesse momento
com a infestação do mosquito Aedes aegypti. Isso não é brincadeira não. O Aedes, ele transmite dengue, zika, chikungunya e até febre amarela. É febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, em alguns casos até hemorragia. Por exemplo, no caso da zika, ainda tem um risco para as grávidas, microcefalia em bebês. A chikungunya traz dor nas articulações que pode durar meses. Por isso, cada um precisa dar aquela olhada no quintal. Não pode dar mole pro mosquito. É essencial ali tapar a caixa d'água, cuidar do pneu velho, jogar fora o lixo que junta água, E esse levantamento é para identificar, controlar e proteger todo mundo. Volto com vocês. Esse mosquito da malária não é fácil não, hein, cara? Não é mesmo não, Carlão. A malária não, o Aedes aegypti, eu acho que ele é pior que o da malária ainda, porque tem um monte de doença nele. São terríveis, e é claro, qualquer sintoma, gente, procura um médico, veja exatamente com qual doença que você está, para ter o diagnóstico e, é claro, o tratamento correto. Aquela geral, o básico no comportamento, verificando todos os detalhes. Do seu quintal. Faça aquele no fim de semana, 15 minutos aí, dá uma olhada no quintal, vê se tem alguma água parada, alguma poça. Enfim, vamos eliminar esse mosquito. 6h49 em Manaus. Mix. Trabalhadores da construção civil entraram em greve em Manaus. A paralisação é por tempo indeterminado e a categoria pede 12% de reajuste, enquanto o sindicato patronal ofereceu 3%. É uma diferença, hein, Carlão? Além do aumento, eles também querem cesta básica no valor de R$600, plano de saúde e participação nos lucros. O repórter Kenneth Sopaz está acompanhando essa questão e traz agora as atualizações pra gente. Boa noite mais uma vez, Kenneth. Então, eles se manifestaram hoje em frente ao sindicato que representa a categoria, lá na Djalma Batista, e eles cobravam respostas, não é isso? Com certeza, Karine, foi um dia de uma grande manifestação movida por esses trabalhadores que são da área da construção civil, tanto a gente está falando sobre pedreiros, montadores de andames, enfim, são diversas atividades nessa área da construção civil. O que eles estão reivindicando é esse reajuste, como vocês já mencionaram, de 12% e também melhorias nas condições de trabalho. Hoje, quem trabalha em obras está recebendo o valor ali, uma proposta de apenas 3% de aumento, segundo o que o sindicato mencionou, como vocês também ressaltaram anteriormente. Além do reajuste, a categoria ela quer essa cesta básica de R$600, um plano de saúde, participação nos lucros, o fim de um limite que dá acesso a esse direito e também a outros benefícios. Tem também outras cláusulas que é para melhorar, inclusive, novos pisos salariais. A alteração também desses pisos é interessante para eles, segundo a classe. E além disso também, eles estão dispostos a poderem entrar em qualquer tipo de negociação, mas o objetivo é trazer essas melhorias para os trabalhadores. Enquanto isso, essa concentração ela foi ali em frente ao sindicato da indústria da construção civil do Amazonas, e que inclusive o próprio sindicato disse que essa greve ela era precipitada e que as negociações ainda estão em andamento. No entanto, essa greve ela não é algo que aconteceu recente, não é algo que Do nada eles chegaram e disseram que iriam anunciar a greve. Na realidade, desde maio, o próprio sindicato dos trabalhadores da área da construção civil já tinham se reunido, feito uma grande reunião, uma assembleia, onde os trabalhadores da área da construção civil votaram. Eles ouviram, eles fizeram todo o procedimento padrão de uma sessão dessas, e aí eles votaram decidindo a favor da greve devido a essas reivindicações. Então era algo que já vinha sendo acordado desde o período de maio. E segundo as informações do próprio presidente da Associação da Construção Civil, Sassá da Construção, o ex-vereador Sassá da Construção, ele disse que os salários dos trabalhadores eles estão muito defasados em relação à inflação. Vamos ouvir agora Sassá da Construção. Os trabalhadores foram parados porque os patrões da construção civil e montagem não estão dando reajuste digno para os trabalhadores. Hoje eles querem repor só a inflação. A inflação hoje no Amazonas está dando em torno de 8% a 10%. Por quê? Porque o Amazonas onde tem mais a inflação mais alta do país. Aumentou a venda dos apartamentos, das moradias, aumentou a cesta básica, nossa, é mais alta do país, e o patrão, ele não entende isso. Então o trabalhador da construção civil parou, vai continuar a greve da construção civil, enquanto os patrões quiserem negociar o salário digno dos trabalhadores,
trabalhadores, a cesta básica e outras funções, nós vamos sentar e amanhã tem uma reunião marcada amanhã às 10 horas e a gente vai sentar para negociar. A gente não quer greve, porque é prejuízo para todo mundo. 18 horas. Com certeza é prejuízo, principalmente para as construtoras, né, que estão em um grande avanço aqui no nosso estado do Amazonas. Não apenas construtoras, mas também outras empresas de engenharia que também fazem prédios públicos, prédios privados. A questão de habitação também está muito grande aqui em nosso estado. Inclusive, estão trabalhando no conjunto habitacional lá do Parque lá no Parque do Tarumã, onde eles estão construindo mais de 500 unidades habitacionais. Então, de fato, existe uma grande movimentação dessa classe trabalhadora, e caso essa proposta ela não seja, pelo menos, negociada da melhor forma possível, essa greve vai continuar, foi o que ressaltou Sassá da Construção. Vamos ouvi-lo novamente. Por tempo determinado, enquanto a gente negociar a cesta básica, o aumento salarial e outras funções, vai continuar a greve da construção civil, continua tempo determinado. E eu quero comunicar que nós fomos muita classe de trabalhadores, junto com a polícia, junto com a saúde, trabalhamos na pandemia para a gente não parar o país. Mas a maioria dos empresários não quer dar um aumento para o trabalhador digno. Então a greve continua em tempo determinado. 18 horas. E é claro que a gente vai seguir acompanhando essa movimentação. Já entramos em contato com o Sassá da Construção, e caso exista uma nova negociação que atraia ao interesse coletivo, é claro que a greve vai finalizar. Mas enquanto isso, segue parada. Muitos trabalhadores estão de braços cruzados nesse momento, aguardando essa decisão da próxima reunião, gente. Tá certo, Kennethson Paz, obrigada pelas informações. Valeu, Ken. Agora 6h55 em Manaus. 18 horas. Economia. E agora nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,91%, cotado agora em R$ 5,43. O euro fechou em queda de 0,29% aos R$ 6,04. O Bitcoin fechou em queda de 0,93% aos R$ 587.429. E o Bovespa fechou em alta de 1,45% aos 138.854 pontos. E levantamento da Horus Inteligência de Mercado revela que Manaus registrou o segundo maior aumento da cesta básica no mês de maio. Com alta de 3,05%, aumentou o preço da cesta de R$ 732,90 para R$ 755,28. Olha só, o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 5,7 pontos percentuais entre abril e maio. Saiu de 444,2% para 449,9% ao ano. A informação foi divulgada pelo Banco Central, que também revela que a taxa do parcelado subiu de 178,6% para 181% ao ano. Agora são 6h56. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Agora são 6h55, Carimilhão. O esporte tá no ponto aí pra você? Sim, 6h56, Carlão. Vamos lá. Vamos lá, É o seguinte, vamos falar, Kennethson tá aqui com a gente, ele acompanhou os jogos esse fim de semana, inclusive o jogo do Flamengo, mas daqui a pouquinho a gente fala do jogo do Flamengo, porque hoje à tarde, não é? Foi maravilhosa a vitória do Fluminense, tá? Uma daquelas histórias que parecia impossível, gente. Fluminense levou, tá? Meteu 2-0 na Inter de Milão pela Copa do Mundo dos clubes da FIFA. Legal. É exatamente isso, galera. Foi um jogaço lindo demais. Dava pra ver ali a intensidade do Fluminense, que conseguiu jogar muito bem e meteu logo 2 gols, né? E abrindo o placar, né? Porque 3 minutos de jogo e já abriu o placar, já impôs ali um ritmo. Foi bacana, eu gostei do jogo. Foi legal. Karime, qual é a sequência aí? Vamos lá. Os gols foram de Germán Cano e do Hércules. Aos 3 minutos. Aos 3. Legal. Não é? E ele tava maravilhoso, foi um jogo maravilhoso, gente. O Brasil inteiro torcendo para o Fluminense. É claro que o nosso representante nessa Copa dos clubes, ele né? Ele continua. Exato. Agora ele vai pegar o vencedor de Al Hilal e Manchester City, tá? Acho que tá fácil para ele. O jogo
O jogo entre esses dois é hoje à noite, às 9. Então é só esperar para assistir, para ver qual o próximo time que vai enfrentar o Fluminense. Agora, Karime, e o Flamengo, hein? Pois o Flamengo jogou bonito, mas não levou. Mas não dá, é um time muito forte aquele lá. Sim. Foi um jogo pesado, pegado, digamos assim. Foi uma disputa. O Flamengo não ficou tão, digamos assim. Ele lutou, não ficou tão aquém. Mas o Bayern de Munique realmente é um time forte. Foi. 4-2, e cabia mais ainda, diga-se de passagem. Eu acho que o Flamengo podia ter feito mais jogo. Acho que cabia um empate, Carlão. Merecia o empate. Tá bom. Merecia o empate. Agora... Até tentou, né? Mas o Harry Kane não concorda com você, Karime. Não. Ele concordou que o nosso time estava muito forte, viu, Carlão? Sim, nas entrevistas, sem dúvida. Não, mas você via que realmente era superior e bem superior. A gente tem que acreditar. Agora, eu te digo o seguinte, eu dessa geral toda da Copa, eu tinha uma impressão errada do atual futebol brasileiro. Eu vejo hoje o futebol brasileiro forte e convincente. E chegando junto, né? Eu acho que é uma impressão... Exatamente. Não só você, mas o mundo todo mundo tá disposto. E nós aqui no Brasil também não estávamos mais acreditando no futebol. Não, eu escutei críticas terríveis de comentaristas falando que a gente ia passar vergonha, o Flamengo, Isso era ser o Flamengo 10-0. não ia conseguir marcar um gol. O Botafogo ia perder do PSG de 20-0 e na realidade ganhou, quer dizer... E aí, estamos aí, ó, Palmeiras e Fluminense, falando em Palmeiras, gente, o Verdão fez o que o Botafogo não conseguiu, né? Venceu por 1-0 em cima do glorioso gol do Paulinho na prorrogação, lá em Filadélfia, exatamente. Pois é, e Palmeiras segue firme aí, representando Palmeiras e Fluminense representando o Brasil. Estamos bem representados. O Palmeiras vem de Benfica e Chelsea e se enfrentam logo mais agora, né? Que vai ser um jogão também. O Verdão na sexta, 9 da noite também na Filadélfia, o Verdão. E a gente continua acompanhando os jogos. Na torcida pelo Brasil, sem dúvida alguma. Eu acho que vai dar Palmeiras, hein? Enfim, vamos lá, vamos ver. E trazendo para você essa resenha aqui do esporte. Obrigada, Kennedy Paz, pela participação. Valeu, Ken. Agora 7 em ponto, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E dá tempo de uma última geral no trânsito. Isso, André Meirelles, como é que está a volta para casa? Bem lembrado. Trânsito. Boa noite a todos. Mais uma vez a gente traz informações do trânsito aqui pela Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro. O trânsito está concorrido por aqui. Tem muitos veículos pela via, mas não é tão lento. Dá para percorrer aí, você que está preocupado se vai ou não pela Torquato Tapajós, você que ainda está indo para casa. Por enquanto o trânsito está bastante concorrido, mas dá sim para trafegar. Volto com vocês, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, André Meirelles. Mix. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, mais uma vez, Amazonas é incluído em investigações de crimes de extrema violência contra a mulher pela internet. A Operação Abratio hoje foi deflagrada pela Polícia Civil no Rio de Janeiro. Um grupo formado por homens maiores de idade agia em plataformas digitais como o Discord para promover estupros virtuais. Além disso, incitar a automutilação, divulgar imagens íntimas de vítimas e estimular práticas de tortura, racismo e misoginia. A polícia revelou uma rede articulada que atraía, manipulava e violentava vítimas virtualmente entre 11 e 19 anos de idade. Registrava os atos em vídeos que eram compartilhados em fóruns fechados na internet. Em alguns casos, as vítimas eram coagidas a se automutilar escrevendo o nome do criminoso na própria pele. Os investigadores destacam que o material obtido retrata a frieza dos agressores diante dos sofrimentos das vítimas. O número de vítimas pode chegar a dezenas, embora apenas 6 tenham sido identificadas até o momento. É preciso sim que a justiça garanta a condenação exemplarmente dos criminosos. 18 horas. Hora 7:02, Karime, boa noite. Até. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.